Continuidade aí e a gente, como a gente preveniu, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque acho que foi a Amanda, né, Amanda, que fez um contato falando que vocês tinham uma palestra, né, mas a gente vai bem tranquilo, porque todas as aulas, na verdade a nossa aula é de 50 minutos, né, mas a gente tem que abordar um pouco mais para contemplar o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Dando continuidade então ao entendimento, vamos repetir algumas coisas aqui. Deixa eu ver se está passando aqui. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente. Está demorando as respostas, não sei porquê. É vírus. Beleza, acho que deu certo. Pessoal, me responde aí se vocês estão recebendo a imagem da tela aí, tá tranquilo? Eu acho que é agora, porque tá meio lento. Beleza. Então, nós começamos a falar para vocês, é importante repetir alguns aspectos que na implantodontia, os implantes têm diversos padrões, né? Diversos padrões, diversos diâmetros. Diâmetro 3,75, 2,8, 5,0, mas o implante padrão é o implante que foi primeiro desenvolvido pelo Dr. Brennemark, o implante 3,75. Por que travou minha tela? Agora vai. Nós então repassamos aí por uma recapitulação das leis de Hunt, né, que foi em função da lei de Hunt que o Dr. Brennemark desenvolveu toda a seleção, né, em termos de diâmetro, em termos de tamanho, para que o implante funcione substituindo adequadamente cada raiz, né? E aí nós fomos passando e começamos a selecionar os implantes segundo o número de áreas desdentadas, né? Falamos desse aqui já, das normas, né? Estamos nas normas. Eu acredito que esse slide eu já falei, mas vou dar continuidade a partir daqui para que a gente tenha um entendimento, né? Então, eu não sei se a gente discutiu, se eu discutir isso, vocês me falam para não ficar muito tempo, essa questão de misturar implante com dente, né? Porque, como a gente sabe, dente é uma anquilose, mas eu falei sim, lembra? Eu vou falar mais rápido, né? Mas eu já abordei isso na última aula. O dente é uma anquilose, então toda vez que a gente estiver trabalhando sobre estruturas mistas, né, dente e implante, nós temos que tomar cuidado devido à diferença de movimentação dessa raiz, né? Porque o implante nada mais é que uma raiz artificial, né? A rosca do implante nada mais é que uma raiz artificial e é uma anquilose. Ela está fixada no osso sem movimentação, diferente do ligamento periodontal que tem a sua movimentação, né? E falamos, então, da importância de, às vezes, muitas das situações que o paciente não pode pagar, para fazer, de repente, 2 implantes, você pode fazer um implante, né, localizado em um espaço desdentado, viabilizando a confecção, então, agora dessa ponte fixa, né? Falamos da importância também da norma 4 de uma PPF para substituir 3 ou mais elementos contínuos, recomenda-se a utilização de um ou mais elementos intermediários. Essa situação aqui, né?
Não é bom você colocar só 2 implantes. Claro que, repetindo, como na norma 1, o ideal era que eu pudesse colocar um implante para cada dente. Mas às vezes o paciente não pode pagar isso, né? Porque vocês sabem que para colocar implante, isso já está ficando mais velho do que outras coisas, é importante que o paciente tenha uma DVO adequada. Vocês sabem o que é DVO, não sabe? Quem é que pode me responder o que é DVO? Cadê o Juliano? Que é monitor? Dimensão vertical de oclusão. Não, é dinheiro, vontade e osso. Você entendeu? Dinheiro, ele tem que ter dinheiro, vontade e osso. Certo? Claro que deve uma dimensão vertical de oclusão, né? Mas os colegas falam sempre que na implantodontia é fundamental ele ter uma DVO adequada, dinheiro, vontade e osso. Tem que pagar porque o procedimento é mais caro, tem que ter vontade de querer fazer e tem que ter osso disponível no local, né? Porque senão não dá para realizar. Só para descontrair aí um pouco, né? Aqui nada mais do que mostrando as continhas que vocês fazem de acordo com a lei de Hunt. Não vai ser preciso eu repetir, né? E toda vez que você obedecer aquela... Oi. Você pode me explicar a norma 3 de novo? Deixa eu ver a norma 3. Em uma ponte parcial fixa, para substituir 2 dentes contínuos, por exemplo, se fosse para substituir... tinha que subir em uma PPF para substituir 2 dentes contínuos, usamos os elementos de suporte necessários até completar o valor mínimo enunciado na tabela. De repente, você queria substituir só 2 dentes, né? Só 2 dentes desse espaço aqui. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar. Você pode muito bem viabilizar. Você pode colocar os implantes nas extremidades, os 2 implantes na extremidade de valor. Quanto que tem que ser um implante para ter uma carga de valor 5, que corresponde ao canino, né? Vamos ver se é canino mesmo, incisivo central, lateral, canino, não, primeiro pré. Primeiro pré tem uma resistência de 4, né? Então eu tenho que colocar um dente aqui, eu tenho que colocar um implante com um comprimento de 10, de 3,75 por 10, para ele ter uma resistência de 4, e colocar um implante aqui próximo do molar, a nível de segundo molar, um implante que tenha um valor atribuído de 6. E eu somando 6 com 4, 10, né? Se eu for substituir os dentes que estão aqui nesse espaço, se a soma der valor superior a 10, eu tenho que ir colocando um outro elemento. É isso que fala, usamos os elementos de suporte necessário até completar o valor mínimo. Ou seja, de repente você só selecionou esses 2. Eu somei 6 com 4, 10. Os elementos que você vai colocar aqui deu 11. O que eu tenho que fazer? Colocar mais um implante, pelo menos. Deu para entender? Para que ultrapasse, né? Para que a resistência, né, seguindo a lei de Hunt, seja superior. Entendeu? Para que a resistência dos implantes que foram colocados dê um número maior do que os dentes a serem substituídos. Então, mesmo o paciente podendo pagar só 2 no momento da sua conversa inicial, você deve conversar com ele para possibilitar a colocação de um ou outro, senão talvez não seja possível realizar a ponte fixa aqui nesse local. Norma 4, em uma PPF, para substituir 3 ou mais elementos contínuos, a gente já falou sempre que possível posicionar um no meio, porque você estabiliza melhor, né? Porque na verdade aqui, inclusive, você vai pegar, já seguindo inclusive o polígono de Roy, 2 planos, né? 3 planos, né? Você vai pegar um plano frontal, plano lateral e o plano posterior. Então também, em termos de equilíbrio na oclusão, fica melhor. Aqui revisando isso tudo, não tem necessidade, né? Avaliação e seleção de suporte em implantologia. Regra para a seleção de elementos de suporte em próteses implantos suportadas em edentados totais. Aqui é o planejamento, vocês vão aprender agora a fazer o planejamento para os pacientes desdentados totais. Porque a gente deve ter falado no início ou na apresentação que os implantes eles foram, na verdade, desenvolvidos para os inválidos orais, assim chamado por Dr. Brenemark no começo, né? Então, o foco principal dele era para colocar implante nesses pacientes, porque ele ficava triste pelo número de pacientes que chegavam em consultório reclamando da falta de estabilidade nas próteses inferiores. E ele percebia isso, gozado que o Dr. Brenemark, eu não sei se vocês sabem, mas é médico, né?
E ele tinha esse feeling, né? Então, eles começaram a desenvolver pensando nesses pacientes, nos inválidos orais. Tanto que as primeiras citações, as primeiras indicações, sugestões dele na implantodontia era para reabilitar esses pacientes. Para a reabilitação implanto suportada de uma arcada edentada total por uma prótese de 12 elementos, são necessários no mínimo os seguintes elementos de suporte. Vamos ver. Então ele preconizou o seguinte. Esse caso aqui, se você usa implante, se você tem possibilidade de usar implante de 15, gente, tudo que a gente está falando é relacionado ao implante 3,75 de diâmetro, ao implante padrão, tudo bem? Então, numa arcada completa, se você colocar 4 implantes de 15, você pode posicionar sobre ele 12 dentes, né? Daqui a pouquinho nós vamos dar, é um protocolo que é utilizado hoje no mundo inteiro em relação a esses pacientes desdentados, para fechar o entendimento. Se você trabalhar com essa linha de pensamento, conseguindo esse norte, a chance de acertar qualquer questão e acertar qualquer procedimento é acima de 95%, tá? Mas isso aqui era o que Brennemark preconizou, então. Se você diminuir o número de implante aqui para 12 milímetros, não pode colocar de 15 porque não tem disponibilidade óssea. Pode baixar para 5 implantes de 12, aumentou o número de implantes. 6 de 10, né? E 8 de 8 milímetros, ok? Deixa eu só ver o que tem no próximo slide, porque eu já vou dar esse resumo para vocês. Tudo bem. Hoje, o que é preconizado e o que é trabalhado na maioria ou em todos os cursos de especialização pelo mundo afora, e eu vou perguntar seguindo esse norte, a não ser que eu pergunte alguma coisa específica dessa figura e desse slide, é como são feitas as próteses protocolo. Gente, porque é o seguinte, ó, vamos entender, é colocado 4 implantes aqui, é fabricado uma barra ligando todos eles, e sobre essa barra é montado todos os dentes, para a prótese total, né? Então ela vai se transformar em uma prótese fixa, é uma prótese total fixa. E já a gente vai fazer algumas considerações dessa prótese total que se tornou fixa, para que você não perca o paciente, certo? Então ela vai se tornar fixa, só o dentista que colocou ou outro colega que mexa na área de implante é que vai conseguir remover e inserir ela, né? Tudo bem, mas ela vai ter a gengiva, aquela parte rosa, e isso é fundamental você falar isso para o paciente, porque muitas das vezes, quando o paciente chega para fazer uma prótese desse tipo, prótese protocolo, ele não sabe o que é isso no protocolo. Então é fundamental que você tenha no seu computador ou tenha fotografia e mostre, porque eu já passei por algumas saias justas, discutindo com o paciente, quando a gente trabalhava em curso de especialização, principalmente em Três Corações, porque a equipe de prótese era daqui, era eu e o Marcelo, e a equipe de cirurgia vinha de BH. Então a gente às vezes não estava junto. E eles vendiam implante, né? Colocavam, desciam os implantes, baixavam e a gente tinha que resolver a prótese. Então estava meio falho essa coisa. Todo paciente que entra no seu consultório buscando um implante, comprando um implante, ele pensa que é o implante e o dente. E nessas situações tem aquela parte rosa. Eu procuro vender para o paciente dessa maneira. Eu falo, olha, seu João, isso é uma dentadura parafusada, tudo bem? Vai melhorar a função? Demais! Enquanto uma prótese convencional você consegue devolver 25% de eficiência mastigatória em relação à dentição natural, essa você devolve acima de 95%. Isso é uma beleza, isso é uma verdade. Mas ela continua sendo uma prótese total, ela tem aquela parte rósea, certo? Aquela flange, né? O céu da boca corta tudo, o palato não tem. Mas a parte vestibular, principalmente para os pacientes que têm um grau de reabsorção alveolar grande, você tem que colocar para permitir que devolva o suporte de lábio. Então tem que colocar, certo? Eu me lembro e friso bem essa situação, porque lá o que aconteceu? Eles chegaram a colocar 10 implantes no paciente numa maxila, e a hora que eu fui reabilitar, que eu mostrei para ele que era uma prótese daquela, você precisa de ver o piti do homem. Não, mas eu vim aqui para colocar implante, eu achei que eu ia colocar implante. Isso não é implante, isso é uma dentadura. Tal. Eu falei, não, o senhor comprou um protocolo que é esse aqui, a gente vai finalizar com isso.
Exemplo, a gente cobrava na época R$ 5.000 esse tipo de procedimento. Cobrava só custo, viu, gente? Porque uma prótese dessa hoje no consultório, o consultório cobra R$ 11.000 para fazer. Então, nos cursos, a gente cobra uma média de 5 a 6 mil, que é para cobrir os custos cirúrgicos e protéticos, né? Quando eu falei isso, nossa senhora, hoje o paciente se tornou meu amigo, isso já faz uns 8 anos, porque o que eu fiz? Eu transformei o que era a dentadura em um protocolo cerâmico. Protocolo cerâmico é diferente, eu acabei fazendo estruturas, eu fiz próteses fixas unidas com a barra, como se fosse uma ponte fixa, certo? Esse paciente de Varginha, o caso ficou muito bonito, mas ele possibilitou que eu fizesse isso porque ele tinha rebordo, ele tinha volume. Então não houve perda significativa por eu ter eliminado a parte gengival. E claro, graças a Deus eles colocaram 10 implantes, então estava autorizado, né? Porque se eles tivessem colocado um número de implantes menores, eu não tinha condição. E claro que eu aumentei o preço, esse preço foi para uns 8 mil, fiz a proposta para ele, e essa pessoa se tornou meu paciente particular de consultório. Até hoje ele vem fazer toda a manutenção aqui conosco. Ele até agora recente me ligou falando que tinha fraturado um pedacinho do elemento cerâmico, mas o caso ficou top, top. 2 situações dessas eu passei de saia justa e depois disso eu prometi que eu não ia mais cometer esse erro. Ou seja, a hora que o paciente chega e a gente que vai vender o implante é mostrar para ele uma prótese total, o jeito que ele fala, olha, o que você está comprando, o que a gente está propondo é esse tipo de trabalho. Eu percebo nesse tipo de trabalho 2 consequências que você deve conversar bem. Essa situação de mostrar a gengiva, e nas próteses inferiores, o espaço que vai ficar entre essa parte gengival e a mucosa, que é em torno de 1,5, 2 milímetros, que é o protocolo oficial que deve ser feito. As 2 coisas que os pacientes mais reclamam nesse tipo de procedimento é isso, esse espaço que fica embaixo e vai juntar sujeirinha, vai juntar, mas também vai sair facilmente, né? Então você tem que conversar na hora que está vendendo o produto para ele no início, para não criar esse desconforto. E essa outra questão da parte gengival. Eu aqui já estou dando de bandeja para vocês lá na frente, porque você pode falar assim, mas quando que eu decido por uma ou por outra? O protocolo cerâmico, no caso que eu acabei fazendo desse paciente. O que vai determinar isso é o volume do rebordo dele que sobrou. Se mesmo com as extrações ele tiver um rebordo avolumado, você pode fazer só coroas sem colocar a parte gengival. Ah, Sidney, mas isso só... Como é que eu defino isso? Tem uma maneira fácil. O que é que você faz? Você monta um APT com a gengiva, certo? Em prova, antes de fazer os implantes. Ok? Presta atenção. Faz a montagem, molda superior, rebordo inferior, planejamento. Molda, põe no articulador, registra tudo do jeito que vocês aprenderam com o professor Franco direitinho, põe no articulador, e manda o protético montar e manda o protético remover dessa prótese a parte de canino a canino da gengiva. Ele deixa só os dentes, claro que vai estar fixo na outra parte, então vai segurar na boca para você realizar uma prova. E aí você vai verdadeiramente para uma prova na boca do paciente. Pede para ele, coloca na boca, veja o visual, como é que ficou, se não interferiu, porque tem paciente que tem rebordo bonito, mesmo perdendo todos os dentes, você não sabe que ele está sem dente. Isso vocês vão se deparar na vida, né? Mas aí você manda ele sorrir. E se ao sorrir ele tiver essa linha bonita, linha do sorriso forçado, mostrando só os dentes e não mostrar o rebordo e não perder suporte, você pode fazer o planejamento para coroas cerâmicas, protocolo cerâmico sem a gengiva. Agora, se ao chegar você percebe que está murcho, né? Que ao tirar, que eu tirou a gengiva, ficou muito murchinho, né? E ao sorrir mostra a gengiva, aparece alguma coisa, você não pode fazer o protocolo cerâmico. Você tem que fazer um protocolo convencional, colocando a flange, a parte vestibular, para que tenha suporte suficiente. Acho que deu para sacar aí, né? Outra coisa que eu queria falar é o protocolo verdadeiro que é seguido hoje. Hoje é padrão na maioria dos países e escolas. 10 implantes na maxila é o suficiente para você... desculpa. De 6 a 8 na maxila. 6 a 8 implantes na maxila. Implante de quanto? De 10 milímetros de comprimento. Comprimentos mínimos. Se você puder colocar comprimento maior, tudo bem. Você às vezes pode até pensar em diminuir. Mas 6 a 8 para maxila.
e 4 a 6 para a mandíbula, sendo que a média na mandíbula é utilizado 5, entre os forames mentuais. Vamos de novo repetir? Os protocolos hoje pode fechar desse jeito que você está seguro biomecanicamente falando. 6 a 8 implantes na maxila. Ah, Cid, mas por que 6 a 8? Se você puder, coloca 8. Por quê? Porque você vai aprender e entender com o professor Rui que o osso da maxila é um osso esponjoso, mais fraco, ele resiste menos, por isso e a perda de implante na maxila também é maior. Então é prudente que você coloque um número de implantes maior, porque se você perder 1, 2, se ficar em 6, você pode terminar o caso do jeito que você pensou que dá. Agora, número inferiores a 6 na maxila, e você começa a colocar em risco toda a mecânica do aparelho protético. Na mandíbula, 4 a 6. Pode fazer com 4? Pode. Eu tenho feito muitos protocolos com 4, porque se você reduzir, você reduz o preço também, né? Na verdade, eu não uso muito isso não, de diminuir. Eu fecho com o paciente, eu já falo assim, olha, a possibilidade de colocar na maxila é de 6 a 8. Nós vamos no ato cirúrgico ver quantos nós vamos colocar. E na mandíbula, 4 a 6. Se você colocar 4, o valor é o mesmo, certo? Porque de repente você encontrou dificuldades em termos de comprimento entre os forames mentuais. Porque esse de 4 a 6 na mandíbula e que a gente usa como média 5, esses implantes, na 95% das vezes, são colocados entre os forames mentuais. Mas uma mandíbula pequena, é impossível você colocar 5 implantes distanciadozinhos, né? Tem que ter uma distanciazinha entre os forames mentuais. Tudo bem? Mas se você trabalhar dessa maneira, que esse é o objetivo, né, da aula, você pode fazer. E vou reabilitar com quantos dentes? Normalmente a gente tira os primeiros molares. Protocolo, e em alguns casos a gente tira o primeiro molar e o segundo pré-molar, né? Mas eu gosto mais de... tira o segundo molar. Segundo molar, tá? Isso é regra geral, é o que é mais utilizado. Em alguns casos, tira-se o segundo pré e o segundo molar, dependendo do tamanho da boca. Mas o que é mais normal é a remoção do segundo molar. Finaliza esses casos em primeiro molar, pela questão da extensão do cantilever, que nós vamos ver logo aí à frente. Tudo bem? A avaliação e seleção dos suportes em implantologia e osso integrado. Regras para utilização dos cantilever em implantologia. Sei que vocês são doutores e lembram do que é cantilever, mas vamos dar uma recapitulada, né? Cantilever é aquela prótese, é aquela extensão que fica para distal ou para mesial, a extremidade que fica suspensa, sem apoio, né? Concorda que essas próteses, se eu coloco 5 implantes na mandíbula, ou 4, toda a parte que fica na prótese, toda a parte que vai ficar para trás desses últimos implantes, vai ficar sem apoio, é chamado de cantilever também. Tudo bem? Os cantilevers da prótese protocolo. É importante você entender isso, porque já nós vamos passar a regra para você entender quanto de comprimento esse cantilever pode ter, ou deve ter. Regra 1. Não devemos realizar PPF em extensão livre ou cantilever sobre somente o implante. Legal? No que nós aprendemos na prótese fixa também. Vocês lembram que todos os casos de cantilevers é 2 para 1. São 2 pilares para segurar o elemento que vai estar suspenso, com a exceção do canino. Lembra que a gente falou que o canino pode segurar o lateral. Você pode fazer a prótese presa no canino e o lateral ficar suspenso. Mas enfim. Aqui é para vocês entenderem isso. Vamos ver. Olha, outro planejamento importante. Para os implantes posicionados linearmente, somente será permitido um cantilever de mesmo comprimento que a separação dos 2 últimos implantes. Facinho, pode parecer que está complicado, mas vamos facilitar isso aqui. Se você está colocando implantes nessa região, os implantes vão ficar meio retilíneos, né? Se a gente traçar uma linha aqui. Diferente de que se eu fizer os implantes aqui, na região de lateral, aqui, eles vão ficar em curva. Concorda? Se eu colocar assim e eles estiverem retilíneo, é autorizado você fazer apenas o cantilever. Aqui eu iria fazer 3 dentes, certo? Então a mesa oclusal desse primeiro molar não pode ultrapassar a distância de 10. Por quê? Porque 10 eu mensurei. O centro desse implante ao centro desse implante deu 10. Então a mesa oclusal do meu cantilever
não pode ultrapassar 10 milímetros. Deu para entender? Tranquilinho? Tranquilo. Né? Aqui, se deu 7, a mesa oclusal do meu cantilever, toda a mesa oclusal do dentinho que vai ficar suspenso aqui, não pode ultrapassar 7. Se os implantes estiverem distribuídos linearmente. Nas próteses protocolos, vamos imaginar que isso aqui é uma maxilomandibular. Os implantes estão dispostos em curva. Então, para os implantes dispostos em curva, somente se permitirão cantilevers do dobro do comprimento, ó, dobro, hein? Aí já melhorou, né? Então, deu para entender? O que você vai fazer? Você vai mensurar, medir a distância dos dois últimos implantes. Deu 7 aqui, então você pode colocar o resto de dente que vai ficar suspenso aqui para trás até 14 milímetros, não mais que isso. Tudo bem? Claro que a gente sempre exagera para menos. Pode pôr 14, você põe um pouquinho menos. Por isso que nas próteses a gente termina, na maioria das vezes, a nível de primeiro molar, para não ultrapassar essas regras aqui. Porque quando você ultrapassa, principalmente esse implante vai sofrer força de pressão e esse de tração. Normalmente o que falha com mais brevidade é o penúltimo. Esse sofrerá força de tração na hora que mastiga. E esse de tração. Então essa mecânica aqui pode romper o processo de integração e vir a falhar. Tudo bem? Isso é uma regra. Eu gosto muito que tem uma regra ditada no livro do... aquele livro que eu mando vocês, que eu peço para vocês no Prótese Total. Não sei se o Frank, mas deve estar usando ele também, do Daniel Teles. Daniel Teles, a gente não trabalhou a disciplina, né, a parte prática da clínica junto, mas quem puder comprar um livro, é o livro de cabeceira aí, um dos livros vendidos, e deve ter muito desses livros, porque na época que eu dava disciplina eu sugeria a compra deles aí, então deve ter muito. Quem não folheou, folha esse livro, que livro bom. E ele vai fazendo o seguinte, ele vai reabilitando o desdentado total com prótese convencional e com prótese sobre implante. Então você vai tendo a noção das duas situações. Mas ele fala o seguinte, ele fala que para você aplicar a regra aqui da parte mecânica nas próteses em cantilever dos protocolos, você deve fazer o seguinte, você deve traçar uma linha virtual entre os dois últimos implantes, aqui ó, traça uma linha aqui. Depois que você moldar, você pode definir isso com protético, né? Para você ter o modelo em mão, você tem condição de mensurar melhor. Você traça uma linha aqui e outra perpendicular, indo até o implante que está mais anteriorizado. Verifica o implante que está mais anteriorizado, Daniel Teles, isso mesmo. É um livro preto, grande, mas muito bem ilustrado, sabe? É um dos livros mais vendidos hoje de prótese total. Então, ó, traça essa linha entre os dois últimos implantes e uma linha perpendicular, por nada, até o implante que está mais anteriorizado. E mensura essa distância aqui, dessa linha que deu. A linha que deu aqui é o que você pode jogar aqui. Na verdade, se aproxima dessa regra, tá? As duas ficam muito próximas, se der a diferença pouquinho. Então, eu vou cobrar de vocês as duas regras. Vamos repetir de novo. Se os implantes estiverem em curva, eu vou mensurar a distância dos dois últimos implantes, penúltimo e último, e o meu cantilever pode ter o dobro da distância. Se os implantes estiverem reto, o meu cantilever pode ter até a mesma distância, o mesmo comprimento da distância dos dois últimos implantes. Belezura, gente? Deixa eu ver o que tem mais. Aqui é só chamando a atenção, quando você diminui o comprimento do implante, né, essa mecânica diminui demais e coloca em risco todo o processo. Eu tinha mais algumas coisas. Aqui é relacionado ao diâmetro, mostrando, provando, né, os trabalhos que mostram a relação de quando você diminui em relação da área de superfície, né, que vai ficar mais fixa ou não. Mas o que a gente tinha, então, para mostrar para vocês, na aula de hoje, era isso. A aula, eu vou terminar ela um pouco mais cedo, para que vocês possam se preparar. E a nossa aula sempre assim, nossa aula é de 50 minutos, mas a gente vai fazer sempre um pouco menos, para que a gente tenha a possibilidade de discutir um pouco mais, para que sobre espaço e não entre no próximo tema. O próximo tema da aula deverá ser
guia cirúrgica. Vamos aprender como elaborar alguns guias cirúrgicas de maneira simples, um pouquinho mais complexo, mas dá tranquilo para a gente ter entendimento. Tudo bem? Então, nas próteses, o que eu queria, eu acho que tinha alguma coisa mais de prótese total, mas o protocolo mesmo que é utilizado, o que eu quero que vocês entendam, é como é feito quantos implantes. Então, maxila de 6 a 8, mandíbula de 4 a 6, tá? E visto que na maxila sempre a gente tem uma perdazinha maior do implante. Se na hora de reabilitar você puder usar os 8, ambos, tanto para maxila como para a mandíbula, né? É claro, gente, que em alguma situação, através da tomografia, você vai chegar à conclusão de que não pode usar implante. E eu esqueci de abrir a aula, né? Deixa eu ver se eu abro agora aqui. Você não vai poder usar implante de 10. Você pode até diminuir, mas desde que você use o número de implantes maiores. Preciso abrir para fazer a chamada. Tudo bem? Então, é muito comum a perda, né? Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco um procedimento que a gente chama de carga imediata. A gente gosta muito desse procedimento. É onde coloca uma prótese já agora, no momento da cirurgia. O paciente, a gente fala que ele já sai mastigando, ele tem condição. O que eu queria falar para vocês, além disso, né? Essa prótese imediata, carga imediata, está autorizada você colocar a prótese, mas depois a gente discute e dá mais subsídio quando e como fazer isso. Mas, só para vocês terem uma ideia dessa diferença de osso, quase que 95% das maxilas, entre os forames mentuais, a gente pode realizar esse procedimento, fazer carga imediata. Já na maxila, a gente precisa ter cuidado, porque hora ou outra a gente perde o implante. Isso é tão verdade que nos cursos de especialização a gente abortou carga imediata na maxila, colocar os implantes e já colocar a prótese parafusada, porque perde-se implante com muita frequência. Às vezes não complicava o caso, não punha em risco a não confecção da prótese definitiva, porque põe essas próteses provisórias, fica 4 meses para mandíbula e 6 meses maxila, né? Depois desse tempo a gente fabrica as próteses definitivas, porque aí já completou o processo de osso-integração. Mas a gente vai passar um protocolozinho e esses passos mais à frente, tudo bem? Tem, mas quando eu for passar, eu vou passar caso clínico, tá? A hora que estiver fazendo as cargas imediatas, eu tenho casos mais complexos, que não vem ao caso até do sistema Bridge, que é uma prótese mais moderna que tem aí, mas eu tenho caso clínico. Mas na hora que estiver passando as cirurgias e a prótese, eu vou passar caso clínico, tá bom? Para vocês, caso que a gente fez nos cursos de especialização. Deixa eu voltar aqui que eu não entendi a pergunta, Ramires. Eu apanho aqui nesse negócio para pegar esse chat. Acho que eu fechei, né? Aí. Então, em casos entre os forames mentuais seja pequeno caso e tenha que colocar implantes mais para posterior, devo descartar a carga imediata? Ramires, o caso que eu vou mostrar para vocês, se eu esquecer deixa eu ver se eu respondo agora, mas um caso, inclusive um dos casos que eu vou mostrar a carga imediata, a gente fez muito um sistema que chama Alon-4, que é fugir do forame mentual, colocar um implante para trás, inclinado, sabe? Mas não, mas você pode colocar para trás sim, não tem problema não. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Então, caso o espaço entre os mentonianos seja pequeno e tem que colocar implantes mais para posterior, devo descartar a carga imediata? Não tem que descartar não. O que vai definir carga imediata é o implante receber uma resistência superior a 35 newtons de força, tá? Vocês vão ver que isso é princípio básico para qualquer carga imediata, seja implante unitário ou seja implantes múltiplo. A hora que eu estou descendo, tem um torquímetro, vou mostrar para vocês, uma chave que a gente vai testando, o cirurgião vai testando e vê com quantos newtons de força ele tem uma palavra que eles usam muito, a estabilidade primária, com quanto que conseguiu. Normalmente em mandíbula, só para você ter uma ideia, a região entre forame, a gente às vezes consegue mais de 100 newtons de resistência. Então 80, 70, isso é normal. Então o que vai definir se você pode colocar carga imediata primeiro é esse número de implantes e se eles estão
recebendo essa força, né, que você colocou, superior a 35 newton. 35, 40. Hoje eu estou mudando para 35, a literatura antiga falava em 40. Hoje 35 e nós vamos padronizar nesse nível, inclusive para respostas de prova. Porque se você planejou a carga imediata, está descendo, o implante não fixou lá embaixo no osso só com 20 newtons, não deve colocar. Não coloca não, senão o risco de perder esse implante é altíssimo. Por isso que na maxila perde, porque essa estabilidade primária, com muita frequência na região ali como é que fala? Seio maxilar, ali para trás, o osso muito esponjoso, é ruim, sabe? Osso tipo 2, né? Que eles falam, na mandíbula eles chamam de osso tipo 1, que é o osso mais duro encontrado, né? Então, com muita frequência dá. Será que deu para responder aí? Mas nós vamos trabalhar mais esse tema, tá? Fica tranquilo. E o caso que eu vou mostrar para vocês é uma carga imediata primeiro, onde a gente fez implantes posterior aos forâneos mentuais para possibilitar fugir primeiro dos mentuais e possibilitar um cantilever maior. Tá bem? Eu acho que era mais ou menos isso que eu precisava falar para vocês dessas próteses. Eu tinha, parece que alguma coisinha que eu estou me esquecendo, mas depois eu lembro dessas de 10. Porque, eu só queria lembrar que aí, então, nos cursos de especialização, a gente não usa mais carga imediata. Fizemos isso como protocolo, não colocamos mais carga imediata na maxila, né? Porque é o aluno que faz, uma vez, um dos casos que eu vou mostrar para vocês, a gente demorou 8 horas, a paciente sentou 8 horas da manhã, acho que mais de 8 horas, que ela saiu de lá, eram às 8h30 da noite. Cansa os alunos, cansa a gente, né? Então depois disso a gente abortou, não foi nem por perda de implante, parece que ela perdeu o implante depois, mas foi por isso, demorado. Mas o motivo de não se fazer, e eu no consultório hoje sigo esse norte, superior eu não faço carga imediata. A não ser que o paciente, um caso ou outro a gente faz, o paciente pede muito, que vai embora, às vezes vai viajar para fora, vai ficar muito tempo, então a gente arrisca. Mas corriqueiramente, quase 100% dos casos, mandíbula. Mandíbula, 100% dos casos a gente coloca uma prótese imediata provisória para ele já sair se adaptando e numa situaçãozinha melhor, né? Mas na maxila a gente instala uma prótese convencional sobre esses implantes, não vai aparecer, né? Porque você vai suturar, vai ficar tudo coberto sobre o rebordo, ele vai tirar, lavar durante os 6 meses, aí depois dos 6 meses é que a gente entra com a prótese definitiva. Tá bem? Mas nós vamos falar mais isso. Ok?